Talvez você não saiba, assim como eu também não sabia, mas está rolando pela primeira vez no país uma competição exclusivamente feminina de League of Legends e CSGO. Este é o Girl Gamer Esport Festival São Paulo. Poxa, uma grande vitória para as mulheres, um verdadeiro marco do empoderamento feminino. Na real não é bem assim, porque aparentemente esse evento não tá bom o bastante para as mulheres. O site Garotas Geeks fez uma matéria sobre esse evento aí, fazendo uma série de denúncias e basicamente falando que esse Girl Gamer Esport Festival São Paulo é um evento desorganizado, machista, transfóbico e que tá só tentando surfar nesse hype da inclusão para se promover. Ok, será que essas denúncias fazem sentido? Vamos dar uma olhada na matéria, que é bem extensa, provavelmente o vídeo também vai ficar, mas eu vou tentar passar rápido pelos pontos, provavelmente não vou conseguir, vocês me conhecem. Logo de cara, eu achei muito interessante que a matéria ela traz uma reflexão sobre os motivos da escassez, né, da falta de mulheres no competitivo dos esportes eletrônicos, que a princípio qualquer pessoa poderia chegar na conclusão meio óbvia de que, bom, tem bem menos mulheres que jogam videogames, jogam jogos eletrônicos, então é muito mais difícil você encontrar jogadoras de alto nível, num número bom o bastante para conseguir fechar um campeonato inteiro de alto nível. Ainda mais se a gente levar em consideração que até mesmo as competições masculinas têm um pouco de dificuldade de fazer isso. Durante muitos anos, o CBLOL era restrito a 2 times de alto nível, que ainda por cima, em comparação com os times do resto do mundo, já ficavam bem abaixo, mas foi só recentemente que de fato as equipes começaram a ficar mais equilibradas e até mesmo a segunda divisão começou a ter jogadores ali de alto nível. Ou seja, se entre homens já é muito difícil, entre garotas, que seria um percentual bem menor, seria muito mais difícil. Por isso a gente não costuma ver muita representatividade delas nos cenários competitivos, até porque, teoricamente, todas as competições são mistas. A matéria até fala disso. O CBLOL não é um campeonato masculino. Ocorre que nunca teve uma garota realmente jogando como titular. No máximo, algumas foram inscritas como reserva, mas todo mundo sabia que elas nem iam jogar nunca. E na única experiência competitiva real que se teve, com uma equipe toda feminina disputando uma liga, uma das principais ligas do mundo, acabou sendo uma catástrofe. Vocês provavelmente já ouviram falar disso. Teve acusação de machismo contra elas, porque baniram vários suportes. As garotas foram estompadas em todos os jogos, claramente não tinham nenhum nível para estar ali. Então é isso, o óbvio é presumir que é uma simples questão estatística, né? Menos mulheres jogando, logo menos mulheres consumindo os esportes eletrônicos, elas também não são um público que assiste tanto, e tem muito menos garotas que vão conseguir chegar num alto nível para disputar ali junto com os caras. Mas essa matéria do site Garotas Geeks faz questão de desmentir isso, trazendo um estudo. Tem aqui um trecho de um jornalista júnior da USP ou algo assim, que diz o seguinte: o interesse das mulheres por jogos eletrônicos não pode simplesmente ser considerado menor, já que dados da pesquisa Game Brasil do ano passado revelaram que elas representam a maioria, 58,9% dos gamers brasileiros. Ao redor do mundo, as estatísticas por gênero são equilibradas, mas ainda assim, um estudo de 2014 da Entertainment Software Association colocou as mulheres adultas no topo da demografia de toda a indústria dos jogos. Ok, em 2017 saiu uma pesquisa que mostrava aí que as principais gamers do país eram as mulheres, e eu fiz um vídeo analisando essas estatísticas. Ocorre que as mulheres eram as minorias em todas as plataformas, eram as que menos jogavam videogame, computador, até joguinho de Smart TV. E é importante destacar também que a maior discrepância ficava justo no videogame. Lá os homens eram realmente assim, a maioria mesmo, e a própria pesquisa apontou que o videogame é o console preferido dos gamers considerados hardcore. Então a pesquisa até fazia essa diferenciação de gamers hardcore para gamers casuais. Bom, você pode conferir mais detalhes vendo o vídeo que eu fiz na época, vou deixar aí no card. O ponto principal da pesquisa é que as mulheres se destacavam muito nos jogos de celular. Lá sim elas representavam 84% dos jogadores, e é basicamente por causa dos jogos de celular que elas ficavam com a média geral mais alta do que os homens, como as principais gamers do país. O fato de ter muitas mulheres jogando Candy Crush não significa que elas são agora as principais consumidoras da indústria de jogos, principalmente no que tange o cenário de esports, até porque eu dei uma pesquisada para ver se eu encontrava os números do League of Legends especificamente. Fiquei curioso para saber se tinham dados mais exatos para saber quantos por cento dos jogadores de LoL eram homens e quantos por cento eram mulheres. E eu não encontrei uma informação exata, eu encontrei apenas 2 comentários. O primeiro foi no Reddit, onde alguém comentou que 90% dos players eram homens e só 10%
10% eram mulheres, que ele tinha visto isso em algum lugar. E curiosamente, outro usuário, dessa vez dentro do fórum oficial de League of Legends, trouxe os mesmos números. Falou que ele viu em algum lugar ali que 90% dos jogadores são homens e 10% são mulheres. Uma informação absolutamente imprecisa, eu não consegui verificar se realmente são esses os números, mas convenhamos que parece bem mais próximo da realidade. Se você jogar um pouco de LoL, você vai ver que a probabilidade de cair uma menina no seu time é realmente muito menor, assim, beira ali os 10% mesmo. Então assim, usar um estudo que qualifica uma pessoa que jogou uma vez na vida Flappy Bird no celular como se ela fosse uma pessoa gamer, absolutamente não é um argumento bom bastante para falar que não é verdade que as mulheres estão subrepresentadas porque elas representam uma minoria dentro do cenário. É desonesto você falar isso. Você tá literalmente brigando contra a realidade. Qualquer um sabe que não é assim. Nem a pessoa que escreveu a matéria acredita que as mulheres representam pelo menos 50% da comunidade de League of Legends. Então sim, esse continua sendo um motivo bem razoável pra gente entender por que não tem tantas mulheres assim aparecendo no competitivo. E apesar de, teoricamente, os eSports serem mistos, eu acho realmente interessante a criação de ligas femininas por enquanto, porque eu acho sim que esse é um bom incentivo para fazer elas irem entrando no cenário competitivo. É uma forma também delas treinarem, delas começarem a ter contato com esse universo. Provavelmente elas vão se sentir mais confortáveis nesse ambiente, apesar de tudo que a matéria aqui diz. Então acredito que por enquanto é mais realista a gente pensar na criação de ligas femininas do que na inclusão de mulheres nas principais ligas do mundo, porque pelo menos hoje é muito mais provável que a gente tenha outros casos, como daquele time feminino lá turco, que vão só passar vergonha e acirrar as questões sexistas envolvendo esses cenários, do que de fato mostrar o valor das mulheres e mostrar que elas são tão capazes quanto os homens de jogar em alto nível. Eu acredito que elas sejam mesmo, não tem nenhum motivo para as mulheres não conseguirem jogar videogame em alto nível como um homem. Isso só é mais difícil de acontecer atualmente porque elas jogam muito menos e geralmente são menos hardcore mesmo, jogam por menos horas, se dedicam menos ao jogo, não costumam levar aquilo tão a sério quanto os homens muitas vezes levam. É um cenário que vai levar um tempo ainda para mudar. Enfim, prosseguindo, quais foram os grandes problemas desse campeonato feminino, afinal de contas? Bom, a primeira parte do texto aponta a questão da desorganização, inflexibilidade e falta de diálogo. Porque basicamente a organização do campeonato estava com medo de fraude, as etapas qualificatórias, pelo que eu entendi, não eram presenciais, então no regulamento tinha uma série de exigências para impedir que um cara jogasse no lugar das garotas, por exemplo, porque não ia ter como confirmar se realmente era uma garota que estava jogando. E também tinha uma questão bem peculiar no documento que as garotas precisavam assinar para entrar na competição, que era a apresentação de um documento médico que confirmasse os cromossomos dela. Ok, aqui a gente tem uma questão claramente polêmica e que foi amplamente abordada na matéria, que é a questão da transfobia, porque a competição se diz inclusiva, né? É uma oportunidade para as garotas entrarem no cenário competitivo. Inclusive, a equipe campeã desse torneio iria para Dubai, numa outra competição, só que não é tão inclusivo assim porque estaria restrito às mulheres cis. Bom, logo de cara já tem uma questão. Não pode mais ter eventos exclusivos para mulheres cis. Agora, todo evento que for de mulheres tem que aceitar também mulheres trans. Se o evento já tem um caráter de exclusividade, eu não vejo tantos problemas assim de outros grupos também ficarem de fora. E na verdade tem uma questão bem relevante nessa burocracia toda que a organização decidiu colocar, que é justamente o fato de que a equipe campeã do torneio iria para Dubai, e a legislação de Dubai não é que nem a legislação brasileira, então seria muito complicado eles terem um campeonato feminino em Dubai que aceitasse também as mulheres trans que nem são reconhecidas como mulheres por lá. Ou seja, cedo ou tarde isso seria um problema. Se a equipe feminina campeã tivesse ali uma trans no meio do grupo, ela teria que mandar outra equipe substituir aquela jogadora que, no fim das contas, não seria a mesma equipe que venceu o campeonato, né? Ia ter uma outra player ali. Ou então eles teriam vários problemas burocráticos, diplomáticos com Dubai, sei lá como é que iam resolver essa treta. Mas aí vem uma crítica que eu até achei acertada dessa matéria ali das Garotas Geeks, que é justamente porque um evento que tem esse caráter inclusive, um campeonato que é exclusivo para as mulheres, foi ter uma viagem justamente para Dubai, que fica lá nos Emirados Árabes, que possuem algumas leis contra mulheres e que criminalizam a homossexualidade. Realmente é meio contraditório. Mas não custa lembrar que as feministas apoiam o Estado Islâmico, então
Contradição por contradição, né, meus amigos? Enfim, essa questão dos cromossomos é grande parte da treta ali relatada pela matéria. Parece que posteriormente eles até tiraram a necessidade desse documento e aí requisitaram apenas um documento com foto. Mas tem umas outras coisas também que as garotas reclamaram, que foi a imposição de utilizar um tal de Place TV. Aparentemente era um programa para que elas se gravassem enquanto jogavam, justamente para que nas etapas que não são presenciais elas pudessem provar que eram elas jogando e que não tinha alguém ali tomando seu lugar. Ou seja, para evitar fraude. A organização do evento disse que as próprias garotas concordaram com isso, afinal estava protegendo elas. Porque podia muito bem ter uma equipe mais malandrinha que pegasse ali 5 homens super bem ranqueados, montasse um time muito forte para vencer toda a qualificatória não presencial e só então colocasse umas garotas para jogar lá. Vamos combinar que era realmente bem possível que isso acontecesse sim. A grande questão que elas reclamaram é que nos campeonatos masculinos não tinha essa necessidade, eles não requisitavam que os homens também gravassem a própria tela e upassem o vídeo, o que seria uma discriminação. E aparentemente uma das integrantes do staff respondeu assim na lata mesmo o motivo pelo qual os homens não precisavam fazer isso e as mulheres sim. Ela disse, homens não precisam usar o Place TV porque não colocam mulheres para jogar no lugar deles. Ok, sendo realista, é realmente muito improvável que isso acontecesse. É fácil entender porque seria muito mais atípico um caso de fraude num campeonato masculino, mas de certa forma elas não deixam de ter razão quando dizem que estão sendo discriminadas, porque sim, tá tendo um tratamento diferenciado para homens e mulheres. Eu acho que a organização do torneio tá certa em tentar evitar fraudes, porque claramente é um negócio que, almejam que seja realmente grande, tanto que vai ter viagem para Dubai, como eu já disse. Então, o ideal é ter apenas os melhores times classificados para as etapas presenciais para elevar o nível da competição. E a única forma de assegurar isso é tendo certeza que as garotas que jogaram as etapas não presenciais são de fato as jogadoras do time. Provavelmente esse sistema antifraude é muito mais complicado de implementar, você precisa ficar conferindo jogador a jogador. Não faço ideia de quantos times são cadastrados, quantos jogadores eles têm que conferir, para saber se de fato estava tudo dentro dos conformes, tudo dentro do regulamento. E justamente por ser um negócio meio complicado e provavelmente um tanto quanto desnecessário nos campeonatos masculinos, eles acabam não implementando. Novamente, eu acho que no fundo até as pessoas que reclamaram disso sabem que é assim mesmo, que a probabilidade desse tipo de fraude acontecer numa competição feminina é realmente maior do que numa competição masculina. E essas eu acho que foram as críticas mais acertadas de toda essa denúncia, porque depois disso tem cada coisa, mano. Bom, reclamaram até dos horários dos jogos, que aconteceriam em dias de semana entre 18 e 21 horas, que seriam horários comerciais, muitas jogadoras estariam ainda trabalhando ou então estudando e não teriam como comparecer. Essa parte eu achei especialmente irônica, porque o texto começa falando, não é por causa da falta de interesse das mulheres, da falta de dedicação delas, que tem menos representatividade feminina. Não, tem nada a ver. Com certeza por causa do sexismo e da toxicidade. E aí a própria matéria de denúncia mostra que um grande problema foram os horários dos jogos, porque algumas iam estar estudando ou trabalhando na mesma hora e não iam poder jogar. Pois é, mas não tem jogos masculinos nesses horários também? Não tem torneios masculinos nesses horários? Não é óbvio? Se a pessoa não pode participar, se ela tem outros compromissos, outras prioridades, ela não pode participar e é simples assim. Outra pessoa toma um lugar, outra equipe toma um lugar, só vai participar do campeonato quem está disponível. Eu posso até concordar que foi um problema ter feito um calendário meio próximo das datas dos jogos, mas ainda assim, quem está querendo entrar numa competição de alto nível, uma competição séria, uma competição onde o campeão vai para Dubai, tem que entrar ciente de que podem haver algumas adversidades, de que vai ter que abrir mão de outras coisas para fazer isso. As equipes vão ter que treinar, vão ter que se dedicar, vão precisar buscar o melhor do seu desempenho para vencer o negócio. Só que aí até jogar numa sexta-feira às 18 horas já é um problema, já não dá. Vocês se decidam, vocês querem provar que as garotas levam o negócio tão a sério quanto os caras ou não? Tem moleque que não terminou nem o ensino médio ainda, sai lá de Pindamonhangaba pra ir numa game house com um monte de gente que não conhece, sem saber nem se vai receber direito, ganhando por RP pra conseguir participar de um campeonato. Mas no torneio feminino não pode ter jogo em dia de semana às 18 horas porque isso é machismo. É complicado, né? Na parte das transexuais também tem um monte de reclamação absurda. Tem umas dizendo que elas não conseguem os documentos que provam que elas são mulheres porque elas ainda moram com os pais e não são aceitas e que é complicado, que não é porque elas não têm o documento que elas não foram atrás. Mano, você não tem documento que prova que você é mulher, você quer participar de um campeonato feminino exclusivo para as mulheres. Tem uma hora que elas falam, o campeonato não deixou claro que não queria mulher trans, mas ao mesmo tempo dificultava bastante. Olha, eu não sei, mas no momento em que nas regras tinha um exame de cromossomos, para mim estava bem claro que realmente não era para mulheres trans. Ainda assim, na minha opinião, é um torneio inclusivo para as mulheres cis. Poderia ser mais inclusivo?
Poderia, mas não é o caso. Nem tudo na vida é como a gente gostaria. Se fazem um campeonato exclusivo para homens, mas não pode participar homem de franja, paciência, velho. Não vou poder participar. A organização do torneio decide as regras. Se eles sabem que vão ter problema com Dubai depois, escolheram Dubai para fazer, pode ter sido uma péssima escolha, mas eles decidiram que vai ser lá e que vai dar problema e não pode ter trans no torneio, não pode. É assim, cara. De repente, em outra edição eles permitem. Nessa aqui, realmente embaçado. É mais pra mulher cis mesmo. Até porque, com a definição absurdamente subjetiva, que não precisa ter cirurgia, não precisa nem ter documento pra provar exatamente se a pessoa é mulher ou não, fica como? Eu vou lá e falo, não, eu sou mulher sim. E pronto, foi. Mas no meio de todas as críticas e reclamações das jogadoras, das equipes e da pessoa que está fazendo aí a matéria, eu achei especialmente curiosa essa declaração aqui. A primeira matéria fala, uma das entrevistadas afirmou que a staff está sendo irredutível na questão do calendário, das qualificatórias, sobre a justificativa de que a equipe de transmissão já tinha sido contratada para aqueles horários, o que é normal e acontece em muitos campeonatos, beleza? Tenho certeza que acontece em dezenas, centenas de milhares de campeonatos masculinos ao redor do mundo, inclusive em grandes competições. O Brasileirão, o maior campeonato de futebol do país, tem jogos passando em horários terríveis, que as pessoas detestam simplesmente por causa dos direitos de transmissão. Isso acontece, o mundo funciona assim. É assim para os homens também. Fica essa novidade para você. Nos campeonatos masculinos também tem isso. Bom, prosseguindo, ela diz, para ela, isso deixou a impressão de que o campeonato estava sendo feito levando muito mais em consideração o alcance público e os lucros provindos disso do que a inclusão das jogadoras num evento exclusivamente feminino. Aí aqui vem o relato da pessoa. Estavam fazendo campeonato para o público e não para as players. Estavam nos usando como entretenimento e não realmente querendo nos dar oportunidades. Mas, minha querida, é assim que funciona. Um campeonato é feito para isso. Um campeonato não é montado para os jogadores. Ele é montado para o público. Pelo menos a competição oficial, uma competição relevante de grande porte. Campeonato focado só nos jogadores são campeonatos amadores, que as pessoas montam para se divertir jogando. Uma competição de grandes proporções leva em consideração primeiro o público. Sim, é como funciona, não é machismo, não tem nada a ver com o fato de vocês serem mulheres e, oh meu Deus, o campeonato feminino é extremamente desorganizado e como eles são malvados e estão pensando no lucro e no dinheiro e no público e na publicidade que vão ganhar. E aí ela continua, cenário feminino dá visibilidade, é marketing, eles não estão nem um pouco preocupados com a realidade de uma mulher que quer entrar nesse ramo. Eles querem as visualizações da stream e poder se auto-intitular inclusivos. Essa última parte até concordo. As empresas que apelam para essa onda progressista geralmente só querem o rótulo de inclusivos, de pessoas do bem, que o progressismo costuma estampar diretamente em quem faz esse tipo de ação. Agora, dizer que é porque dá visibilidade e porque é marketing, bom, tem essa questão de um público de nicho, mas certamente dá menos visibilidade e menos público e alcance do que um campeonato que eles montassem para homens ou até mesmo misto. Tem uma parte da matéria que fala da injustiça também, né? Uma outra coisa que afasta as mulheres do competitivo é como elas recebem muito menos do que os jogadores homens, que as mulheres mais bem pagas dentro do competitivo nem se aproximam das equipes masculinas e as premiações das competições masculinas também são muito maiores. É óbvio que são, é lógico que são, é uma questão de oferta e demanda. Eu não entendo por que lutar tanto para ir contra a realidade. Como já dito aqui, o cenário competitivo de jogos eletrônicos é consumido predominantemente por homens, porque sim, homens ainda se interessam mais por jogos, ainda jogam mais, especialmente num nível hardcore mesmo, a ponto de acompanhar pessoas jogando outros jogos. Por isso, os esportes eletrônicos masculinos rendem muito mais dinheiro, dão muito mais visibilidade e pagam muito melhor. Da mesma forma que o modelo masculino mais bem pago do mundo ganha 96% menos que a Gisele Bündchen. Oferta e demanda, simples assim. No mundo da moda, as mulheres são muito mais valiosas. Elas ainda são as principais consumidoras, as principais interessadas, as que mais movimentam dinheiro nessa indústria. Portanto, são as mais bem pagas. Você não pode simplesmente chegar e querer forçar que as pessoas tirem o dinheiro da receita que foi conquistada pelo público masculino, pelas competições masculinas, pelos jogadores masculinos e dividam igualmente com as mulheres que ainda não representam praticamente nada dessa fatia de mercado. Isso é inverter os valores, é colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro você tenta consolidar o cenário feminino para aí conseguir estruturar melhor ele, aumentar as premiações, aumentar o público. Você trilha o mesmo caminho que os esportes masculinos trilharam, porque há quase 10 anos atrás, quando o cenário competitivo de League of Legends foi montado, a realidade também era muito diferente da que a gente tem hoje.
hoje. Os caras iam lá jogar e ganhavam RP, ganhavam R$70 para comprar skin como premiação de um campeonato. O Tinons recentemente disse, acho que no primeiro CBLOL que ele disputou, eles ganhavam coisa de R$500, acho, de salário. E a gente sabe que a estrutura das competições eram muito precárias. Então foi um cenário construído praticamente só por homens, sim, erguido do zero até o patamar que ele tá hoje, pelo público masculino, pelos jogadores masculinos, equipes e organizações masculinas. E aí do nada as competições femininas começando a se estruturar, acham que já vão chegar direto no mesmo patamar que foi alcançado ao longo de uma década de trabalho dos homens. Isso é a justiça que vocês estão buscando, é a igualdade. Não pode ser a igualdade dos dois saírem do mesmo ponto e tentarem construir ali da mesma forma ao longo de um período parecido. Não, a igualdade é chegar já ganhando a mesma coisa, nas mesmas condições, mesmo sem ter praticamente participado da construção e contribuído com o negócio. Desse jeito, essas causas atraem muito mais antipatia do que de fato apoio do público. Qual é a impressão que você tem quando você organiza um jantar na sua casa, aí cada um tem que levar uma coisinha, você compra, sei lá, a carne, as bebidas, todo mundo leva um pouco de coisa, faz uma coisa bem da hora, e aí tem alguém lá que chega, não trouxe absolutamente nada e come pra caramba, ainda fica reclamando de como foi organizado, como as coisas foram feitas. Não parece muito justo, né? Porque não é mesmo. Igualdade só na hora de colher os frutos, de pegar o resultado, não é igualdade. Tem que ter igualdade também na hora de construir a parada. E as mulheres têm sim que começar a construir as suas ligas, que se fortalecer no cenário, tem que começar a promover cada vez melhor esses eventos para que mais garotas se interessem, para que a gente tenha efetivamente um número maior de garotas jogando videogame e levando a sério a parada, para aí sim a gente conseguir estruturar melhor esse cenário feminino, que atualmente não adianta, não tem como comparar com o cenário masculino. É uma discrepância grande demais, são duas modalidades bem diferentes, assim como é em outros esportes também, o futebol mesmo é um deles. Porém, a gente também tem casos dentro do esporte onde as competições masculinas e femininas são bem equilibradas, às vezes as femininas até chamam mais atenção, tem mais qualidade, mais público. O vôlei é um bom exemplo, ou seja, não dá para analisar os números friamente sem levar em conta todo o contexto. E a treta foi basicamente essa. Tiveram algumas questões de desorganização por parte do evento, o que infelizmente é até meio normal em todo tipo de evento, não só evento esportivo, isso acontece pra caramba, e eu tenho certeza que tem muitos campeonatos, muitas competições masculinas que passaram por tantos problemas, se não até mais problemas do que esse evento aí focado nas mulheres. Só que toda essa denúncia, toda essa reclamação por causa do horário, porque não podia mulher trans, porque tinha que provar que era mulher mesmo, porque o prêmio era uma viagem para Dubai e não para um país mais inclusivo. Tudo isso não passa uma impressão muito legal, sabe? Na verdade, meio que sustenta aquele rótulo de mimizenta, porque, cara, eu realmente acho que já houveram inúmeros torneios masculinos com mais problemas do que esse e a gente nunca ouviu falar nada, porque os caras simplesmente foram lá jogar, o computador do maluco explodiu e ele não falou nada. Tinha um rato passando por cima do colo dele enquanto ele jogava e dane-se. Ele só queria ganhar os RP dele lá no final das contas. Caía a internet, ping alto pra caramba. Todo tipo de problema. Como eu falei, até mesmo as principais competições antes de se consolidarem tiveram vários problemas e os players contam as histórias hoje falando como era precária as condições. Tinha time que montava game house dentro da casa de um dos jogadores, não tinha a menor estrutura, não tinha boa remuneração, não tinha boa internet, não tinha nada. Os primeiros campeonatos eles jogavam até em outro servidor com ping muito alto. Mas eles estavam lá jogando, tentando construir a carreira, construindo a sua história e aí estão hoje sendo celebrados como lendas do negócio. E na maioria das vezes quando vê um deles contando essas histórias, eles não contam tipo, era muito ruim, nossa, como eu sofri, foi muito difícil. Até falam às vezes que a família não aceitar direito e tudo mais é complicado. Mas eles lembram até com certo bom humor, sabe? Nossa, como era complicado lá no começo, né? Olha aquele campeonato lá, que merda que era. Então acontece, infelizmente faz parte. Pode reclamar? Pode. Mas às vezes pode ficar marcado de uma forma negativa por toda essa reclamação também. Tomara que as próximas edições dessas ligas femininas sejam mais bem organizadas. Tomara que as organizações não fiquem com receio também, né, de continuar investindo numa liga, num campeonato que recebe tanto hate, tantas críticas, que as falhas de organização ou até a abordagem, às vezes, ai meu Deus, a staff foi meio grosseira comigo e me tratou mal, enfim, essas coisas assim. Às vezes pode fazer com que algumas empresas evitem se envolver no meio para não ter muito problema, muita dor de cabeça. Mas espero que não, que tenham outras ligas, que sejam melhores administradas e que atendam melhor a demanda do público que eles estão querendo focar, que é esse público aí da inclusão que geralmente fala bastante mesmo, né? Então é isso, o vídeo ficou bem longo, mas tentei falar aí de todos os pontos da matéria. Diz aí o que você achou nos comentários, confere os links na descrição, deixa o seu like, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Me diz o que
você quer ser.